Esse foi um dos aspectos muito marcantes no projeto, porque quando a gente começou com a primeira turma e elas conseguiram a liberdade e que elas não tinham para onde ir, elas não tinham como se sustentar, elas não tinham as pessoas para acolher. E aí elas disseram, professora, sinceramente, eu prefiro voltar, porque lá eu tenho comida, tenho teto e eu já fiz amizade, quer dizer, os relacionamentos estão lá, a vida dela, a realidade dela é lá. E eu dizia, mas como? Você tem a liberdade, você está livre agora. Professora, que liberdade? Entendeu? E aí eu comecei a escrever um texto, liberdade, que liberdade? A reincidência criminal é um debate público e complexo no Brasil. Uma pessoa reincidente ao crime é alguém que cumpriu pena, foi solto e voltou a ser preso para cumprimento de uma nova sentença. A pesquisa mais recente sobre o tema, da Comissão Parlamentar de Inquérito, em 2008 divulgou que a taxa de reincidência era de 70% a 80%. Entretanto, acredita-se que a pesquisa não foi produzida para que pudesse avaliar a veracidade deste número. Neste episódio, vamos entender a importância de projetos como o de organizações não governamentais, Estado e a religião na vida de mulheres durante e após o cárcere. Eu sou a Rosilda Ribeiro, moro em Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul. Tenho 62 anos ainda, porque em dezembro eu já faço 63, com muita alegria. Sou professora de língua portuguesa, aposentada no Estado, e atualmente estou como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher encarcerada. Bom, a pastoral é uma pastoral social ligada à Igreja Católica, ligada à CNBB. Então, nós temos toda uma estrutura de igreja, né? Então, nós anunciamos que Cristo vive ali. E lutamos por um mundo sem cárceres, por um mundo sem prisões. Nós encontramos pessoas, mulheres encarceradas, com muita saudade da sua casa. O que nós encontramos ali no cárcere são mulheres, como todas as outras mulheres, como nós mulheres, em estado de degradação, abandonadas pelo Estado, abandonadas pelas famílias muitas vezes. Meu nome é Ana Lúcia Fontes de Souza Vasconcelos, eu tenho 56 anos, sou professora na área de Ciências Contábeis. E minha área de estudo é o terceiro setor. A gente trabalha muito no combate à corrupção, programas de integridade, tudo ligado à questão do melhor uso do dinheiro público. Fomos fazer uma visita na Guarda, na cidade da Guarda, e quando a gente foi no mestrado, tinha um aluno, né, que era residente de um presídio, e ele cumpria pena, né? Ele era contador, o pai dele era contador, e por uma questão de desvio mesmo da vida dele, um jovem mesmo assim, por questões de droga, ele foi preso. E lá o sistema permite que ele saia para estudar. E aí ele se apresentou e no outro dia a gente visitou o presídio e a gente visitou ele preso. Então a gente viu a diferença dele na universidade e dentro da prisão, né? O semblante dele, o olhar. E aí eu quis saber que projeto era esse. Então a professora Ruth Abreu, da universidade, me mostrou o projeto que ela coordenava e falou do impacto que traz na vida dessas pessoas. Não é só a remissão de pena, né? É um modo dele ser de novo aceito, né, pela sociedade. E isso me chamou muita atenção.
Meu nome é Jorge Rodrigues, eu sou assessor técnico aqui da FUNAP. FUNAP é a fundação pública criada em 1976 pelo professor Dr. Manuel Pedro Pimentel. Fundação Pública, FUNAP, visa o que? A ressocialização do preso, por meio da sua capacitação e qualificação profissional, né, para que quando ele cumpra, após ele cumprir a pena, quando ele volta para a sociedade, que ele tenha capacidade de se manter por meio do trabalho e da renda e da seguridade social. Primeiro que é ser um palavrão, né? Ressocializar, eu nem acredito nisso. Ressocializar, né? Uma pessoa que nem foi socializada, faltou políticas públicas na infância todinha. Não tinha escola, não tinha e não tem escola de qualidade, não tem saúde, não tem nada. Aí o Estado, porque a única... E eu vejo dessa forma. Lá na vida dessas mulheres faltou tudo. Faltou casa, faltou comida, faltou dignidade, faltou tudo. Quando ela comete algo que para o Estado é ilícito, a única política pública do Brasil que alcança essa mulher é a política de segurança pública. Aí vem como mão de ferro, que aí você vê nos jornais, prendeu mais uma bandida, mais isso, aí tem aquele absurdo que a gente lê e escuta, porque graças a Deus não é surdo, né? E nem cego. E aí joga lá dentro daquela masmorra e abandona. 66% da população prisional feminina no Brasil não acessou o ensino médio. Destas, 45% possuem fundamental incompleto e apenas 3% tiveram acesso ao ensino superior. Eu entendo da seguinte forma, existe os direitos da própria Constituição, da saúde, da educação, né? E que, ao mesmo tempo, em vários segmentos assim, sociais, eles são negados, né? De alguma forma, eles são negados, né? E, de repente, você não estava socialmente incluída se você pensar na relação do direito, né? Então, se você não está socialmente incluída, como é que você vai ter uma reinclusão se você não estava incluída, né? 25% da população prisional feminina no Brasil está envolvida em algum tipo de atividade educacional no cárcere. 24% está envolvida em atividades laboratoriais de trabalho internas e externas aos estabelecimentos penais. A Lei de Execução Penal prevê que o trabalho da pessoa privada de liberdade precisa ter uma remuneração mensal igual ou acima de 3/4 do salário mínimo. Porém, 63% da população prisional feminina que trabalha não recebe nenhuma remuneração ou ganha menos que o salário mínimo mensal. E incluir é você chegar e dizer assim, ó, você tem esse pertencimento, né? Você é um ser humano, né? Você é um ser humano dotado de inteligência, de comportamento e decisões, né? Então, você vai ter essa escolha de estar na sociedade ou de não estar na sociedade, né? A gente tem essa discussão muito grande, né? Hoje o Mackenzie tem um programa agora de reinclusão social. Até para colocar o nome do programa de reinclusão social também a gente passou, né? Então, eu entendo assim, que os direitos são negados, né? Até as pessoas têm o direito, mas nem sabem que ele existe e que pode, né, ser reivindicado. Uma coisa que a gente sempre fala, no Brasil não tem pena de morte. E como que a gente quer que essa pessoa retorne para o convívio social? Então, para a gente não é fácil, é um ambiente assim, muito difícil de você trabalhar, de você oferecer uma oportunidade, porque o perfil da pessoa, a maioria não tem estudo, né? A gente vê assim, uma carência muito grande no estudo, talvez até por isso que muitos seguiram esse caminho, né? A própria população no sentido de não dar oportunidade, porque, querendo ou não, a pessoa privada de liberdade tem um carimbo, que é o seu antecedente criminal.
né? Mas a gente, por outro lado, tem visto muito sucesso nos nossos projetos e nos nossos programas, em que temos realidade de pessoas que desenvolveram o curso, que se formaram em áreas tecnológicas e que hoje estão trabalhando. É a realidade. Então a gente vê que realmente, se houver uma oportunidade, a pessoa ela muda de comportamento, ela muda de vida, ela prospera. Porque eu acredito no ser humano. A esperança, eu acredito que é a última que morre, né? Nosso trabalho é bastante limitado. Por quê? Uma que nós somos uma média de 6 mil agentes de pastoral no Brasil. Então, contra 1 milhão de pessoas privadas de liberdade. E se a gente aumentar 500 mil, que vamos colocar de sobreviventes, nós temos aí 1,5 milhão de pessoas. E para 6 mil agentes de pastoral, nós fazemos aquilo que de fato está ao nosso alcance, com a ajuda de Deus. Porque não é fácil. Então, dentro do cárcere, sempre que podemos, fazemos muitos encaminhamentos. No anúncio e na denúncia. Fora do cárcere, também fazemos um trabalho com as mulheres sobreviventes. Só pra regar, eu canto plantando a semente, amor pra cultivar. O ódio é tóxico e a propósito, o meu propósito é cantar pra libertar. Porque andar com fé eu vou, eu sei que a vida às vezes dói. Você pode ser fonte de amor, porque o ódio é que destrói. Eu vim pra ser. Então, a gente montou uma sala de computação, né, dentro do presídio, dentro da unidade. Foi instalado um Moodle da Mackenzie lá dentro, com toda a segurança de não ter internet fora, de ser offline. E elas, durante a semana, de segunda a quinta, elas estudam 4 horas por dia. Então, ela é tirada da cela, é levada para o laboratório, estuda, e também lá dentro da unidade tem uma biblioteca, e a gente fez uma área de livros também de estudo da Mackenzie. Então, ela pode tá estudando, fazendo os exercícios. E aí, toda sexta-feira, ela se desloca da unidade, vai até nosso polo, né, lá na Mackenzie. Então, nós temos diversos programas. Nós temos um programa de ensino superior, em que nós fazemos parcerias com universidades e que nós desenvolvemos cursos tecnológicos para as pessoas privadas de liberdade. Então, a pessoa está lá cumprindo a pena dela na unidade prisional e ela pode, quando ela passa por um processo seletivo e que, obviamente, se ela for aprovada, ela pode realizar um curso superior durante o cumprimento da pena. Nós temos exemplo com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós temos também parceria com a Universidade de Linz, que são, assim, projetos de sucesso. E detalhe, a FUNAP, ela tem a missão de trabalhar a questão da reinclusão social da pessoa privada de liberdade, enquanto ela está cumprindo pena no regime fechado e no regime semiaberto. No futuro, eu gostaria muito de ver mais empresas com esse olhar, né? Então, eu acho que você ter a educação é muito bom, eu acho que você ter a competência é muito bom, mas se você não puder usar as competências, você faz o que com aquilo? E outra coisa, a pessoa, para ter dignidade humana, você tem que ter se sustentar, né? Então, você tem que ter um sustento financeiro. E aí, eu acho que passa pelo trabalho, e o trabalho pelas relações de contrato, né? E nas relações de contrato, as relações empresariais. Então, eu acho que a rede de empregabilidade tem que aumentar, né? A gente tem que sensibilizar mais essas empresas, né? E também o futuro é trabalhar mais com família. Eu acho que se você não fizer esse retorno para a sociedade, mas no núcleo familiar, nada acontece. A gente tem que ter muito cuidado com o núcleo familiar, né? Então, trabalhar de novo o pai, a mãe, o filho, o companheiro, a companheira, como é que eles vão enxergá-las de novo, né? Sem esse apoio, você não tem a reinclusão social, que é o primeiro núcleo, né? E depois disso, ela, né, conseguir entrar nos ativos públicos, seja no cinema, seja no teatro, né? Viver,
né? Conseguir viver, né? Conseguir ter de volta a sua vida social. Up.